Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Leandro e hoje nós vamos falar de uma saga de livros que eu sou muito fã e é uma história bem complicada. Nós vamos falar da saga Fallen, escrita pela autora Lauren Kate. Essa saga de livros é uma saga que eu sou muito fã e eu participo do fandom dessa saga desde o início. É uma saga que eu peguei apego porque foi uma das primeiras que eu li completa. E por mais que as pessoas falem mal, pra mim, ela é uma saga muito boa, ela é muito bem escrita, a autora teve muito fundamento para escrever a história, ela pesquisou bastante e a história dela faz sentido. Tem alguns pontos negativos como escrita e como história e enredo dos personagens, mas isso a gente vai comentar mais tarde. A história com Fallen é o seguinte, eu queria fazer um vídeo para o canal falando sobre essa saga de livros. Foi o primeiro vídeo que eu queria fazer para o canal desde quando eu comecei o canal. Só que eu nunca sabia como falar dela. Porque por ser livros que você gosta bastante, você não sabe muito como você vai abordar ele num vídeo ou numa... Eu queria fazer um vídeo com conteúdo. Mostrar do que se trata a saga. E falar também sobre a polêmica que é desse filme que nunca é lançado e a gente nunca sabe nada. E todos os fãs estão frustrados porque esse filme já prometido há muito tempo. E até hoje a gente não sabe atual, 2016. Os livros que compõem a saga Fallen são, no total, 7 livros, sendo que desses eu tenho 5. 2 deles foram lançados recentemente, que foram Anjos da Escuridão, que é um livro que conta 7 histórias, 7 contos num universo de Fallen. E um livro que foi lançado esse ano de 2016, que é o livro de Ken, Unforgive Me, que eu acho que é assim que se pronuncia. Que é um livro que eu estou muito querendo há muito tempo não, desde que foi lançado, desde que anunciaram, na verdade, porque o Ken é um dos meus personagens preferidos da história e eu quero muito ler o livro dele, ainda não tive a oportunidade, mas eu quero muito saber o desfecho que a autora deu pra ele. Então, a saga Fallen é composta por Fallen, que é o primeiro livro, inclusive essas capas são muito bonitas. Em seguida, nós temos Tormenta, Paixão, que pra mim essa é a capa mais feia, mas mesmo assim ela é bonita. Êxtase, que é o último livro que completa a saga. Temos um livro de conto que se chama Apaixonados, Histórias de Amor de Fallen. Sobre o que esses livros tratam, Leon? Fallen vai ser uma história sobrenatural, de romance, lógico, que vai tratar sobre anjos e a história da Lucinda Price, que é uma adolescente de 16 anos, bem problemática. E o livro, Fallen, inicia-se quando os pais dela vão levar ela para um reformatório, para uma escola onde adolescentes problemáticos estudam para poder cuidar desses problemas. Então, o porquê que eles estão levando ela para esse reformatório? A Lucinda, ela, no decorrer da vida dela, da adolescência dela, ela via coisas esquisitas. Desde criança, ela via sombras se aproximando ao redor dela. E ela não entendia o que eram essas sombras e no começo ela tinha muito medo mesmo. Ela achava que essas sombras eram fantasmas que queria pegar ela, demônios que ficavam rondando ela, e ela tinha muito medo. Só que ela foi crescendo e via que essas sombras elas nunca atacavam ou chegavam realmente perto dela. Elas só ficavam rondando ela quando alguma coisa de ruim ia acontecer. Ela deduziu isso. Toda vez que alguma coisa de ruim ia acontecer, essas sombras ficavam rondando ela, mas nunca chegavam a machucar. Ela falava para os pais no início, todo mundo achava que ela era meio louca por conta disso, e ela acabou por não falar mais, por todo mundo achar que era meio louca, por ninguém ver, ela acabou por deixar de lado. A Lucy, ela tinha um namoradinho, e num determinado acampamento, aconteceu que eles estavam lá, ficando na cabana, e isso não é um spoiler, porque isso acontece no início do livro, para poder decorrer o resto da história. Ela vê essa sombra se aproximando e ela sente uma angústia muito grande, e acontece que a cabana pega fogo. E esse namorado dela morre queimado. E todo mundo acha isso muito suspeito, acha que a Lucy matou ele. Tá aí, esse é o problema disso. Ela ficou traumatizada por conta desse acontecimento. Os pais dela também não acreditam na filha e diz que ela não fez nada. Esse é o ponto principal que faz os pais dela levarem ela para o reformatório, para a escola, que se chama Sword e Cross, que em português seria a cruz e a espada, né? E essa escola, gente, ela é muito esquisita e ela tem pessoas muito esquisitas também lá. A Lucy chega nessa escola e ela já começa tendo uma dificuldade para se enturmar, até ela conhecer uma menina. Ela é super pra frente. Assim que vê a Lucy, ela já quer ser amiga dela de primeira vista. O nome dela é Ariane, que é uma personagem bem forte, uma personagem que vai se demonstrar muito importante pra história
decorrer da saga. Ela encontra também uma menina que ela é meio tímida, que o pai dela trabalha nessa escola. Ele, se eu não me engano, ele é zelador da escola. E ela é bem tímida, ela é bem retraída e tem alguns segredos e sabe bastante coisa. E ela vai ajudar a Lu a virar grandes amigas mesmo, que é a Pena. Bom, mas o principal da história, a história vai tratar sobre anjos. Então, tecnicamente, nessa escola vão ter anjos. E nessa escola a Lucy vai conhecer um menino que se chama Gabriel. E ela vai se sentir... É só pra interromper, pra dizer que várias vezes eu vou falar que o nome do menino é Gabriel, Daniel ou Daniel. Eu não acredito que eu passei 3 anos pra gravar um vídeo e eu ainda errei o nome do protagonista. Pelo amor de Deus, que fanposo é esse? Daniel, gente. Ela é atraída por ele, ela não sabe porquê, ela vai se sentir muito atraída por ele, vai achar ele uma pessoa magnífica, e ele trata ela com repulsividade, ela não entende o porquê no início. E tem outro personagem também que é o Ken, que também vai ser um personagem mais malicioso. Nesse primeiro livro ele vai ser como um vilãozinho que vai atrapalhar esse romance da Lucy com o Gabriel. Daniel. A história, falando assim, parece uma história bem tosca, mas ela tem muita profundidade. Achei que o universo da Laura Kitt foi muito bem explorado, ela soube estudar. Ela criou a história a partir de trechos da Bíblia, onde diziam que os anjos não podiam se apaixonar, né, que eles eram expulsos do céu, porque eles estavam meio que pecando contra o Senhor. E a Laura Kitt acabou... vendo esses trechos e tendo a ideia, poxa, como é que será se um anjo se apaixonasse, se um anjo pudesse realmente se apaixonar? Será que ele ia ser condenado? O que ia acontecer com a vida dele? E foi a partir daí que ela criou toda essa mitologia dos anjos dela. Os anjos dela são anjos caídos, né, porque eles cometeram alguns atos contra os céus. No livro ela descreve Deus como céus, ela não fala Deus exatamente, mas tipo um ser superior. Uma mitologia muito complexa, eu achei muito interessante. Ela estudou muito sobre isso, ela estudou muito sobre demônios também, porque os anjos, alguns dos anjos caídos são demônios que tendem para o lado mal. Tem outros que são porque cometeram algumas coisas, mas tendem para o lado bem. Eles tentam fazer coisas para poder se redimir contra os céus. E no decorrer das histórias a gente vai acompanhar a saga da Lucy. Tem muitos segredos para serem desvendados. A Lucy não sabe muito do passado dela e ela vai acabar descobrindo coisas de vidas passadas, de outras épocas, que estão totalmente ligadas a ela e ao Daniel. Aê! Pelo menos uma vez acertei. Eu acho que os livros são livros muito bacanas para serem lidos. Os adolescentes vão se identificar, só que eles têm alguns problemas de escrita. O primeiro livro ele é muito bom. Quando eu li o primeiro livro, eu nunca tinha lido um livro igual a esse. Depois veio outros livros do mesmo gênero, mas eu acho que Fallen é especial, porque ele é um livro sombrio, ele é um livro sexy, ele é um livro que sabe contar uma história sem que fique muito clichê, por mais que seja um romance. O bordão de Fallen é que, em Fallen, o amor nunca morre, então... Temos aí infinitos livros para poder contar esse amor. O segundo livro, que pra mim é o melhor livro da saga, que é o Tormenta. A história foi muito bem desenvolvida, colocaram novos personagens que fizeram uma participação muito boa para a história. Só que a partir do terceiro livro, a autora se perde um pouquinho. Eu acho que ela poderia ter feito uma trilogia, que no início ia ser uma trilogia, mas ela acabou querendo fazer um quarto livro e faltou conteúdo para o quarto livro. Ela acabou inventando e enchendo linguiça em algumas partes e não dando um final satisfatório para alguns personagens. Esse é o ponto negativo da saga. Muitas pessoas não gostam da saga por conta do último livro. O último livro realmente ele faltou história, faltou desfecho para alguns personagens. Enfim, falando dos livros, eu recomendo ele para vocês. É uma saga que eu tenho muito carinho por ela, é um xodó meu. Por mais que as pessoas falem mal, eu defendo com todas as forças, porque foi uma das primeiras sagas que eu li. E eu espero que, se você for ler se você não tem medo, dê uma chance para o primeiro livro, que eu garanto que você vai gostar. E se você realmente gostar, vale a pena continuar e ler o resto da história. E é uma saga que eu indico bastante. E, gente, esse é o primeiro vídeo onde eu falo dos livros, da minha experiência de leitura com eles. E eu espero que vocês tenham gostado. O próximo vídeo do canal que eu vou postar, que eu dividi em 2 para não ficar tão longo de assistir num vídeo só, eu vou falar sobre o filme, sobre a adaptação cinematográfica que possivelmente vai estrear. A gente vai fazer meio que uma discussão sobre isso. Então, o link do próximo vídeo vai estar aqui embaixo. Eu espero vocês lá. Beijão, até mais. E não esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos também.